Eu tenho uma loja que é uma loja de esportes dedicada especificamente ao airsoft, tá bom? A gente vai pro campo, troca uns tiros de brincadeira como jogos de guerra, certo? Mas nos últimos anos comecei a me envolver com autodefesa e legítima defesa. Tentar fornecer às pessoas ferramentas para que elas possam se defender, tá bom? Mas a situação é tão limitada que toda vez que aparece qualquer tipo de produto legal na Espanha que as pessoas possam usar para se defender, eles proíbem sistematicamente. A Guarda Civil tira pela porta dos fundos, tira um papelzinho que não é lei nem nada, nem está incluído no regulamento de armas, que simplesmente proíbe qualquer produto. O mais grave foram as pistolas de autodefesa, que começaram a vender há alguns anos e que simplesmente proibiram. O que isso quer dizer? Eles não podem proibir porque no regulamento de armas elas são legais, são armas de quarta categoria, que são propulsionadas por ar comprimido e que não ultrapassam a energia de 24 joules, certo? Pois essas geringonças, como eu chamo nas minhas redes para não terem meus vídeos derrubados, essas geringonças estão incluídas no regulamento de armas. Como assim? Armas de quarta categoria, e são 100% legais e de venda livre a partir dos 16 anos. Beleza, então a Guarda Civil chegou e disse, beleza, agora nós achamos que essas armas são muito perigosas, porque são altamente lesivas. E é aí que está a luta. São altamente lesivas ou não são? Porque altamente lesivo é um estilete, um martelo, um tijolo, um galho de uma árvore. O que fazemos? Proibimos tudo? Não, mas o que fizeram foi passar por todas as lojas que vendiam esse tipo de bugiganga que disparava bolas de borracha, que era a única coisa que as pessoas tinham para se defender em casa de uma agressão de uma forma não letal. E disseram, passem pelas lojas, apreendam tudo o que houver e multem todo mundo. Mas escutem, o mais engraçado é que nos multaram não pelo regulamento de armas, que não está em vigor na Espanha, mas sim pela Lei de Segurança Cidadã. A Lei número 4 de 2015, que é a que diz especificamente que as pessoas podem apreender tudo o que acharem perigoso a qualquer momento. Essa lei foi feita para as ruas. Se te pegarem com uma faca de menos de 11 centímetros, que é legal ter na Espanha, as pessoas perguntam, o que o senhor está levando aí? Uma faquinha tem menos de 12 centímetros é legal. Pois não, senhor, eu tiro de você. Por quê? Pela Lei /424 de 2015, que é a que me permite tirar de você. Se eu te vejo com uma fivela grande ou corrente na carteira, tiro de você e aplico multa de 600 euros. Se pagar em até 15 dias mais de 200... Pergunta: e esse perigo dos objetos fica exclusivamente nas mãos da interpretação desses objetos pelos agentes? Desses agentes? Exatamente. Isso é o mais engraçado. Agora mesmo você tem um canivete e está descascando uma maçã em um parque. Descascando uma maçã. Se as pessoas chegarem e disserem que isso é uma arma e que é potencialmente perigoso, você leva uma multa de 600 euros e você tem que engolir isso. Vai recorrer, essas coisas. Esse é o problema. Se eu posso te vender uma pistola desse tamanho, que nem parece uma arma de verdade, se você começar a fazer, sempre pegam nisso, não, isso aqui é uma arma de verdade. E claro, quer dizer, parece uma arma de fogo, e por isso pode causar confusão. Beleza, são armas desse tamanho, com botão atrás, claramente não são armas de fogo. E que ninguém poderia confundir. Mas claro, que se parecem com uma arma de fogo. E é que a segunda coisa que me disseram sobre o motivo de terem sido ilegalizadas é porque tiveram a má ideia de chamá-las de home defense. Home defense, home defense, com certeza é a coisa mais espanhola que já ouvi. Então, home defense. Home defense. Bom, porque estamos falando em castelhano. Isso é demais, total. Como diziam, né? Claro, é que se chama defesa do lar. Você não pode se defender. Mas como assim não pode se defender na sua própria casa? Bom, sim, a proporcionalidade, tal e coisa, que agora vamos entrar no tema da proporcionalidade, que aí sim você vai rir com a questão da legislação espanhola. Todo dia tinha gente me ligando e dizendo, olha, preciso de uma dessas porque estou com medo, porque a qualquer momento... Quer dizer, já roubaram meus vizinhos porque tem uns vizinhos de 80 anos e bateram neles na semana passada? Preciso de uma ferramenta, algo que eu possa usar em um momento de perigo.
De perigo, se alguém tentar entrar na minha casa, não quero pegar uma faca e dar 20 facadas, pois sei que posso acabar na cadeia. 20 anos? Se eu tiver uma ferramenta para me defender à distância, a 4 ou 5 metros atirando uma bola de borracha, com menos de 24 joules que está legalizada na Espanha pelo regulamento de armas, dar um tiro de borracha nele e deixar um hematoma, e que o cara fuja correndo, por que me proíbem isso? Por que proíbem essas ferramentas para defesa? Sabe por quê? Porque na Espanha não é permitido se defender. Você só pode se defender de forma proporcional. Se alguém entrar na sua casa, primeiro pergunte: Olá, bom dia. O que o senhor está portando? Quais são suas intenções? Vai roubar ou matar? Depende. Se ele vier só para roubar, você tem que deixar ele passar. Se ele não vier com atitude de violência e não vier com uma arma na mão, você, para quem entra na sua casa, tem que deixar ele passar. E isso vários advogados já me disseram. Porque se você der um tapa nele, vai ter que pagar uma pensão para ele. O mais engraçado dessa história é isso. Então, se eu, o cara, estou com uma faca e digo: você veio só roubar ou veio para matar? Porque se o cara vem com uma faca e você tem uma arma de fogo, porque é caçador, e atira no cara, você vai pra cadeia. Se o cara está com uma faca e você tem uma katana e dá uma katanada nele, o juiz vai te perguntar: mas esse senhor veio, ele te ameaçou? Ele tentou te esfaquear para que você se defendesse ou não? Ou ele só estava com essa faca para se defender? É que são coisas de maluco. Ele diz: se alguém invade sua casa às 3 da manhã quebrando a fechadura, deve assumir as consequências do que acontecer. E a primeira coisa que faz, que diz a Guarda Civil, é que não quer que a gente tenha esse tipo de ferramenta de autodefesa. Mas nenhuma, eles têm uma 9mm em casa. Qualquer guarda civil, policial municipal, policial nacional, ou qualquer um que tenha uma arma de fogo em casa, se um cara entrar na casa dele ameaçando a família, a primeira coisa que vai fazer é descarregar o carregador em cima dele. E isso todo mundo sabe. Ele sim, mas eu e você não, porque somos civis. Espero que o senhor não consiga. Então, David Lanos, você afirma que não existe o direito à legítima defesa na Espanha? Estou bastante convencido de que não temos direito de nos defender. O que vai ter mais consequências negativas do que positivas, 100%. Ou seja, você tem que, em um segundo, analisar quais são as intenções desse senhor e o que ele está segurando na mão. Se ele não está levando nada, ou uma faca, ou uma pistola. Se for uma pistola, se é de brinquedo ou não, porque se entra com uma arma de brinquedo e você tem uma de verdade e atira, vão te dizer: esse senhor atirou, ameaçou ou disse que ia atirar, ele chegou a atirar, senão você não pode se defender com arma de fogo. Então nós temos direito à defesa? O Ende Casemiro? Temos direito à defesa? Claro, se um cara entra na sua casa, um filho da mãe, entra na sua casa com uma motosserra e você tem uma arma de fogo, você acaba com ele. Sem dúvida não há alternativa. O que você vai dizer pra ele? Quieto, não se mova. Vai chamar a polícia? Você veio podar meus arbustos ou veio fazer mal à minha família? Não sei. Deixa eu deixar isso claro. Cavalheiro, ele afirmou. Samuel Vasquez disse isso. Houve um caso que agora mesmo acho que condenaram o cara a não sei quantos anos de prisão. Um sujeito que entrou para roubar numa casa foi surpreendido. No fim ele surpreende, mas isso sempre é dito errado. Matou os pais e matou a filha. E o filho, que foi o único que escapou, foi porque pulou pela janela do primeiro andar. Então se esse cara entra na sua casa, o que eu faço? E quem foi preso? Ele. Colocaram ele na cadeia. Agora acho que já a sentença... Acho que deram 20 ou 25 anos pra ele, mas em 10 anos estará na rua. Ele matou 3 da mesma família. Isso, na rua. Ele matou 3 da mesma família e em 10 anos estará solto. Mas como é possível que... E a única maldita coisa que eu podia fazer pelos meus clientes que era conseguir umas ferramentas adequadas para eles. Umas tranqueiras, como eu chamo nas minhas redes, com as quais você podia se defender de uma forma não letal, que é o mais importante, de uma forma não letal, se livrar da ameaça simplesmente disparando uma bola de borracha. E causando um hematoma. Ou talvez nem acerte, mas se o outro ouvir você atirando, pá, caramba. E o cara vai sair correndo. E se? E se ele... E se o cara estiver com uma arma de fogo? Vamos ver. Um cara que vai na sua casa ou na minha, que somos uns otários e não temos dinheiro, não vai levar uma arma de fogo.
Um cara que anda com uma arma de fogo que vai roubar a casa do Cristiano Ronaldo, ou vai roubar a casa de alguém com muita grana. Porque pra esse cara, se pegarem ele com uma arma, ele vai se ferrar feio. Se pegarem esse cara entrando na sua casa e ele estiver com uma chave de fenda, vão pegar ele e ele vai dizer: "Eu me rendo". Vão levá-lo à delegacia e depois soltá-lo. Pra que alguém levaria uma arma de fogo? É absurdo, ninguém leva arma. Ladrão comum que invade casas não anda com arma de fogo. Então, se eu tenho uma pistola ou uma arma de bolinha de borracha, o que ela dispara? Menos de 24 joules, que é legal, de acordo com o regulamento, está classificada como arma de 4ª categoria, legal e de venda livre a partir dos 16 anos. E te acerta uma bolada de borracha e o cara sai correndo. Aqui todo mundo sai ganhando.